Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal de YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, meu povo, estamos de volta em mais uma videoaula e para a nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um tema de biologia do setor A, tá bom? Então vamos continuar na genética, porém hoje trabalhando o conceito, né, e o tema das genéticas de populações, que envolve o famoso equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá bom? Então é um tema super tranquilo de genética, tá bom? Nessa aula de teoria, né, que vai ser essa aula aqui, inclusive, antes disso, este tema está nas aulas 19 e 20 da apostila de número 10 do Sistema Ângulo de Ensino, fechou? Tranquilo? Nesta aula, a parte teórica vai ser bem simples, bem tranquila, tá bom? Então acho que assim, eu não vou nem me estender muito. Agora, na de exercício eu fico um pouquinho mais, tudo bem que os exercícios não são tão difíceis, mas é importante a gente praticar para quando cair no teu vestibular você já acertar de tão tranquilo que é, fechou? De boa? Bom, para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal Estudo Fácil, ative as notificações, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, beleza? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @_estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas. Fechou, meu povo? Tranquilo? Então, bora soltar a venda do canal e a gente já parte para a conversa de genética de populações, beleza? Então é isso, meu povo, vamos que vamos! Bom, meu povo, agora sim, vamos lá. Bom, antes de começar, né, nós vamos começar aqui a parte teórica. Quando cai genética de populações no teu vestibular, pode cair de duas formas. Uma é a parte prática de contas, tal, a parte de contas é bem simples, mas quando cai pergunta teórica, né, às vezes pode dar uma dúvida, tal, para resolver isso, né, para que nós não tenhamos problemas com isso, eu fiz um forms, tá bom? O link está na descrição, com 5 exercícios teóricos, tá bom? Todos de alternativa, tá? Então vai lá, faz, é bem tranquilo, tem gabarito, qualquer dúvida me manda pelo Insta, fechou? De boa? Então vai lá, faz e só alegria, fechou? Então vamos lá. Genética de populações, basicamente o que estuda essa ciência, né? O comportamento, né? Ela vai estudar o comportamento dos genes nas populações naturais, ou seja, vai analisar o comportamento dos genes, pega uma população e analisa ali, e investiga o que? A ação dos mecanismos que alteram a composição gênica das populações. E nós vamos ver quais são esses mecanismos, né? Essa parte que pode alterar a composição gênica. Basicamente, são os chamados fatores evolutivos que provocam essas mudanças dos alelos de uma população. São 4 principais, tá bom? Então, essa parte é importante. Vamos lá. Primeira e mais importante, mutações, tá bom? Ela é basicamente a base primária da variabilidade genética, tá? Quando a gente estuda meiose, a gente vê a mutação, né, que pode ter essas modificações, né, aquela parte do crossing over, separação das cromátides irmãs, enfim, tudo aqui. Então, basicamente, são modificações espontâneas, isso que é importante, tá bom? A célula não pensa, tipo, eu vou fazer uma mutação para tal coisa, não. Isso acontece de maneira espontânea por um erro no RNA ou coisa do tipo, tá bom? Essa mutação, nessas modificações espontâneas, podem alterar os genes e introduzir novas variantes genéticas na população. Pode causar neoploidia, síndromes, enfim, várias coisas aí, tá bom? Tranquilo, meu povo? Então, beleza, mutações mais importante, só alegria. Vamos que vamos. Segundo, seleção natural, e aqui a gente lembra do grande Charles Robert Darwin, né, que fala que é um mecanismo que age sobre as variações já existentes, tá bom? E a seleção natural basicamente visa o processo de adaptação da população. Tá? Caso você queira relembrar a seleção natural e o pensamento de Lamarck, vou deixar aqui nos cards o link para esta aula, tá bom? Que é super importante, vale a pena você conferir, tá? Seleção natural, Charles Robert Darwin, beleza? Tranquilo. Seguindo, fluxo gênico que envolve
as mutações, né? Então, basicamente é o seguinte: quando nós temos migrações, é um fluxo, né? A palavra fluxo remete já às migrações de indivíduos entre diferentes populações que provocam este fluxo gênico, podendo alterar o que? A frequência genotípica pela transferência de alelos entre as populações. Já vou mostrar uma imagem com os quatro fatores evolutivos. Basicamente, quando eu tenho uma população de sabiás, exemplo, que vai para um outro ambiente e na reprodução acaba alterando a frequência genotípica, acaba gerando mutações, enfim, e altera a frequência genotípica do local. Fechou? Bem tranquilo, né? Bem de boas. E agora, para finalizar, a deriva genética, tá bom? Que é quando a gente tem uma alteração da frequência alélica em virtude de eventos casuais. E eu já vou falar desses eventos casuais no próximo slide, então vem comigo para cá. Pera aí, antes disso, vamos terminar de deriva genética que eu já vou para outro slide. Ó, a deriva ocorre em todas as populações, mas os efeitos são mais intensos em populações pequenas e isoladas, aquelas que vivem em ilhas, por exemplo, e tudo mais, tá bom? Já vou falar mais especificamente da deriva, tá bom? Então são estes quatro fatores evolutivos: mutações, seleção natural, fluxo gênico e deriva genética. Fechou? Uma boa? Sucesso. Vamos para a imagem agora, ó. Mutação. Então vamos supor, eu vou falar que isso aqui é um gafanhoto, um besouro, uma joaninha, não sei. Enfim, tem um animal aqui que por alguma mutação no próprio material genético acabou mudando a cor da pele, a cor da casca, né, digamos assim, do exoesqueleto. E aí tá aí alterada a cor, tá? Fluxo gênico, ó, quando eu tenho uma população aqui vermelha e acabo tendo uma troca, um fluxo, né, uma migração desses insetos vermelhos para o lugar onde estão os verdes e por reprodução acaba alterando a proporção genotípica, tá? Deriva genética, já vou comentar mais sobre elas, tá? Então aguarda um pouquinho. Seleção natural, por exemplo, os sapos comem insetos. Normalmente eles têm preferência por insetos verdes, ou seja, pelo próprio local em que está, os sapos consomem mais os insetos verdes, aumentando a população dos vermelhos. Portanto, por uma pressão do ambiente, que é uma seleção natural, o ambiente selecionou aqueles que estão mais aptos a estar no local. Então isso que é importante lembrar. Beleza. Deriva genética, vamos entender este conceito agora. Então tá aqui. O conceito está aí, só que ele está associado, este processo está associado ao efeito gargalo, que a gente chama, e ao efeito fundador. Como isso às vezes cai no vestibular e já caiu perguntando o que é cada um, deixa eu fazer esse slide para ajudar vocês, tá? Então vamos lá. Deriva genética, efeito gargalo. Ocorre quando uma população sofre uma redução radical entre uma geração e outra, com eliminação aleatória dos componentes. Ou seja, do dia para a noite, basicamente reduziu radicalmente uma população. E aí a população que sobra, que é a população resultante, apresenta o que? Uma variação genética escassa, porque o que sobrou é pouco para ter uma variação genética, e aí pode comprometer a sobrevivência, tá bom? E agora o efeito fundador, basicamente é o seguinte, é quando uma população é formada a partir de um número pequeno de indivíduos, consequência de um efeito gargalo ou de uma migração, e aí a frequência alélica desses indivíduos pode ser diferente daquela observada na população original, tá bom? Então, baseando-se na população original, forma um número pequeno de indivíduos, que é uma consequência do que? Deste efeito gargalo ou de uma migração, tá bom? E agora olhando a imagem, né, a gente vê que nós temos uma população aqui, teve um efeito causal, que foi neste caso um incêndio, e acabaram sobrevivendo as vermelhas. Então foi um efeito de deriva genética, tá bom? É como se fosse, vou falar que é uma seleção natural, porque o incêndio não é algo que é esperado ter, né? Tem uma causa e tudo mais, então é como se fosse tá? Mas aí neste caso é um exemplo de deriva genética, beleza? Numa boa, meu povo, tranquilo, né? Essa parte teórica é bem de boas, por isso faça o meu formulário que vai te ajudar bastante a entender como que os vestibulares cobram essa parte teórica, tá bom? É bem tranquilo, vai lá fazer que é de boas, tá? Vamos lá. Seguindo agora para o equilíbrio de Hardy-Weinberg, parte mais importante da genética de populações, mas também parte bem tranquila que quando cai
tem que acertar. Vamos lá. Seguindo, o que eu tenho? Em uma população mendeliana numericamente grande, o que diz esse equilíbrio? Quando nós temos uma população mendeliana numericamente grande, isso é importante, que se reproduz por acasalamento ao acaso, que a gente chama de panmixia, e onde não há migração, mutação ou seleção, ou seja, não há ação dos fatores evolutivos, e onde todos os indivíduos são igualmente férteis e viáveis, tanto as frequências alélicas como as genotípicas mantêm-se constantes ao longo das gerações. Tá? Então, se falar, cite um motivo, né, do equilíbrio de Hardy-Weinberg: não haver mutação, não ter seleção natural, não haver migração, ou quando nós temos uma população, né, uma condição para que tenha esse equilíbrio, uma população mendeliana numericamente grande, enfim, nós temos vários fatores aí, tá bom? Então, esse é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. E aí, os pressupostos originais para o equilíbrio são esses 5 fatores aqui, que é o que eu estava falando, né? É quando nós temos uma população sobre um regime de reprodução sexuada, né? Os indivíduos acasalam-se aleatoriamente, tá bom? Sem haver seleção ou desvio por dispersão geográfica. Quando a população é diploide, o número de fêmeas é igual ao de machos e todos os casais são férteis e têm o mesmo número de prole, tá? Então, aqui nós temos várias condições para que tenha o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? Só que ela não tem que sofrer nem seleção natural, nem mutação, nem migração. Basicamente, que não está sujeita aos processos evolutivos. Fechou, meu povo? Numa boa, é uma parte bem tranquila da biologia, né, da genética, então eu acho que não vai causar tanto problema para vocês, né? Espero isso, né? Bom, seguindo agora sim para a parte de contas. Vamos lá. Parte de contas é bem suave, você vai entender isso daqui. Vamos lá. Quando nós temos que calcular a frequência gênica ou frequência alélica, o que acontece? É basicamente a proporção ou porcentagem na população dos diferentes alelos de um gene, tá? Então, quando eu tenho uma população, né, eu quero descobrir a frequência do azão em uma população, eu pego o número de alelos do azão e vou dividir pelo número total de alelos. Isso nós chamamos de P. Normalmente ele já te dá o P ou ele te dá o P ao quadrado, que eu já vou falar sobre, tá? Então, a frequência do azão nós chamamos de P. E agora, para descobrir a frequência do azinho, né, no caso do recessivo, né, do dominante, é isso. Do recessivo é a mesma coisa, porém nós chamamos de Q. Beleza. Como nós temos esses dois alelos, estas proporções somadas terão que resultar em 100%, que no caso é 1. Ou seja, a soma dos dois alelos, da proporção dos dois alelos, da frequência dos dois alelos tem que somadas tem que dar 1. Fechou? Tranquilo? Henrique, sempre serão dois alelos? Não, pode haver 3, que é no caso do exercício que envolve o sistema ABO, que é clássico de cair. Tá bom? Nós vamos fazer exercício disso na próxima aula, tá bom? Então te espero lá, beleza? Frequência gênica ou alélica é isso, tá? Agora, frequência genotípica, a gente pode pensar no quê? Se eu quero uma frequência do azão, né, do homozigoto dominante, eu pego o número de indivíduos de azão e divido pelo número de indivíduos totais. Mesma coisa para o heterozigoto e para o homozigoto recessivo, tá bom? É comum passar uma tabela, né, o exercício passa uma tabela, e aí você pega, divide este pelo total, divide este pelo total e este pelo total. E aí você acaba descobrindo a frequência do azão, do azão-azinho e do azinho-azinho. Caso você queira fazer esta conta, você vai perceber que os 3 somados vão dar em 1. Beleza? No aba, meu povo, tranquilo, né? E agora, para finalizar a parte teórica, falando de frequência de genótipos ainda, né? A frequência genotípica, nós temos uma fórmula super importante. Vamos lá. Atenção para a história, tá bom? Isso daqui é basicamente para a gente entender de onde vem a fórmula, tá? Mas o que é importante é você saber a fórmula. Então vamos lá. Se eu tenho uma população sexuada em equilíbrio, né, onde as frequências dos alelos azão e azinho são iguais em machos e fêmeas e que com os cruzamentos que ocorrem ao acaso, a chance de eu ter um zigoto com o óvulo azão e um espermatozoide azão é P vezes P, portanto P quadrado.
Agora, se eu juntar um óvulo azinho e um espermatozoide azinho, a chance disso ocorrer é Q ao quadrado, tá bom? Lembrando que eu chamei a frequência do azão por P e a frequência do azinho por Q, tá? Agora, se eu quero ter um indivíduo com genótipo heterozigoto, eu posso juntar um óvulo azão com um espermatozoide azinho, ou vice-versa, um óvulo azinho com um espermatozoide azão. E isso vai me resultar o quê? Em P vezes Q. Agora, pensa nisso. P ao quadrado, 2pq e Q quadrado, o que é isso? P mais Q ao quadrado, que vai ser igual ao 100%, tá bom? Então, está falando em frequência genotípica, já pensa que P mais Q ao quadrado é igual a 1. Falou em frequência de alelos ou frequência gênica, P mais Q é igual a 1. Simples assim. Tá bom, meu povo? Bem tranquilo essa questão aqui, né? Bem de boas. Então, lembrou disso, tá no paraíso. Fechou, meu povo? Então, ó, nós temos até um gráfico aqui, ó, que ilustra bem, ó, por exemplo, aqui é P quadrado, ó. P quadrado é este daqui, ó. P quadrado, Q quadrado e 2pq. Beleza, se eu tenho P valendo 0,9, consequentemente o Q vale 0,1. Se eu tenho P 0,8, consequentemente o Q é 0,2 e assim vai. Tá bom, meu povo? É bem de boas. Quando cai questão assim, que envolve gráfico, tá, é suave. Suave. Se eu não me engano, acho que caiu um no Albert Einstein. Se eu não me engano, acho que era de lá, do Albert Einstein. Bem de boas, assim, a questão não envolvia nem muito cálculo, não sei nem se eu escrevi certo Einstein, mas não envolvia nem muito cálculo, era bem de boas de resolver. Então, meu povo, é isso, parte teórica é basicamente isso. Então, vamos lá. Parte de teórica geral, né? Parte teórica mesmo de genética de populações. Mutações, fluxo gênico, migrações e deriva genética. 4 fatores evolutivos. Parte de cálculo, P mais Q igual a 1 e P mais Q ao quadrado igual a 1. E aí você mata todos os exercícios, tá bom? E aí, próxima aula, já vamos com exercício, tá bom, meu povo? Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua companhia. Nos vemos na próxima aula com 10 exercícios para praticarmos e entendermos tudo de genética de populações, tá bom? Te espero na aula, meu povo. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, excelente semana para todos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto!